Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, voltando aqui na segunda edição de mais um plantão aqui no canal Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso, para a gente trazer informações sobre o julgamento do STJD que envolveu aí o John Textor, que mais uma vez esse julgamento foi adiado. Eu trouxe para vocês num vídeo curtinho, né? E agora a gente vai trazer alguns detalhes, porque não só foi adiado por novas informações apresentadas pelo John Textor, como também ele aproveitou, declarou aí ao pessoal do GE, ao UOL, falou muito sobre a maneira como a imprensa vem tratando esse relatório da Good Games, né? Falou que vai trazer mais provas para a polícia nos próximos dias. Fez aí, obviamente, uma crítica, né, à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a gente vai falar também da CPI das apostas esportivas. O John Textor já foi convocado, inclusive, a presidente do Palmeiras também para prestar depoimento. A gente vai falar sobre isso muito mais depois da vinheta. E vamos falar de Botafogo, vamos falar de futebol brasileiro, mas antes eu quero fazer um agradecimento a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso, especialmente aqueles que estão se tornando membros desse novo canal. A gente convoca vocês, se inscrevam aqui, estamos passando dos 14 mil inscritos com pouco menos de um mês aí de canal. Quero mandar um abraço para Jade, no primeiro membro aqui do canal Dois Toques, mandar um abraço também para o Edu Ferreira e para toda a galera aí que vem cada dia mais fazendo parte dessa nova família Dois Toques. Galera, vamos lá, o seguinte, falei para vocês no vídeo curtinho aqui no Dois Toques, né, que o John Textor apresentou novas informações e o vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, adiou novamente o julgamento. Essas novas informações, né? Claro que o Felipe Bevilacqua não quis prestar nenhum spoilerzinho aí para a imprensa, né? Então ele falou o seguinte para o GE. Diz o procurador do STJD: eu tive particularmente uma conversa com o dono da SAF do Botafogo, o senhor John Textor, e seus advogados, que me trouxeram algumas situações confidenciais das quais me sinto mais confortável de esperar. Como é um processo que não tem essa necessidade de celeridade, como eu falei anteriormente, se não for por parte da imprensa, que não deve interferir, eu me sinto mais confortável em apreciar o processo com mais calma. Por isso, estou retirando de pauta por mais uma semana. Bom, indicativos, né? Senão, é claro que manteriam na pauta novas informações trazidas pelo John Textor, e ele vai falar dessas novas informações, garantindo que vai dar mais provas para a polícia nos próximos dias. Diz aqui o acionista majoritário da SAF Botafogo: eu vou dar mais provas para a polícia nos próximos dias. Há mais jogos que vamos provar que foram manipulados e nem afetaram o Botafogo. Eu também quero olhar para o comportamento dos nossos jogadores no último ano. Não tivemos qualquer evidência que nossos jogadores estiveram envolvidos, mas eu sou diferente da Leila do Palmeiras. Os jogadores dela não estavam implicados. Presidentes, donos de outros clubes vieram até mim e disseram: se nossos jogadores se comportaram de forma inadequada, queremos saber. Na maioria das vezes, os jogadores já foram para outros clubes quando alguém descobre isso. Então aqui é importante. John Textor, quando fala que vai dar mais provas, ele está falando de outros jogos, além daqueles que ele já mencionou e esses que nem afetam diretamente o Botafogo. E toma aqui uma postura que é a postura que todo presidente deveria tomar, né? E não partir em defesa cegamente dos jogadores do clube, sem saber exatamente que ninguém pode botar a mão no fogo por ninguém, né? Essa é a grande verdade nesse meio do futebol e em outros meios também, né? E o John Textor falou também um recado aqui, direto para a imprensa, né? Ele critica a maneira como a imprensa lida com os relatórios da Good Games e vai fazer uma crítica à empresa Sport Radar, que é a companhia contratada pela CBF para fiscalizar a questão da manipulação de resultados. E vale a pena dizer aqui, né? A gente vai fazer um conteúdo muito especial sobre isso. Mas vale a pena dizer que na operação penalidade máxima, a Sport Radar e a empresa coligada a ela não viram nenhum resquício de envolvimento de jogadores com manipulação de resultados, né? Ou seja, falharam. E aí o John Textor diz aqui que confia na Good Games porque elas trabalham para companhias muito maiores do que a CBF, como FIFA, UEFA, ou seja, estão num topo muito mais alto do que
a empresa contratada pela CBF. Ele diz o seguinte: a Sport Radar, que é uma companhia de jogos, vem e diz que temos dados que as pessoas estão atuando nesses jogos. Tem todas essas ações movendo-se nessa direção. Primeiro que isso é indireto. Isso não investiga o comportamento no campo ou o comportamento do resto. Não chega tão perto. Só diz que talvez se a única razão de que as pessoas estão jogando é por apostas. Isso indica que a manipulação pode ocorrer. E aí ele vai criticar. Isso é ridículo. As pessoas minimizaram a Good Game e é uma metodologia incrível que durante os últimos 10 anos é a de maior credibilidade no futebol. Elas trabalham para os maiores governadores. Eles estão monitorando em tempo real companhias, governos, FIFA, UEFA. Eles estão monitorando jogos ao vivo neste momento. Há um olho no céu que vê tudo de normal, então você sabe quando o anormal aparece. Se um árbitro ou um jogador acha que pode se enganar de alguma coisa agora, é melhor assistir. Aí ele vai brincar aqui, né? O exterminador do futuro do James Cameron. As máquinas estão dominando o mundo. É claro, o John Textor é um homem da tecnologia. A gente vai trazer um material aqui muito especial para vocês, falando sobre inteligência artificial, tecnologia, como isso pode ser considerado ou não nessas investigações criminais. A gente vai trazer um conteúdo muito especial e principalmente provas cabais de que já aconteceu no mundo do esporte, de banimento de atletas fundamentados na inteligência artificial, nessas investigações da inteligência artificial, tá certo? Então, na segunda-feira, o John Textor vai prestar depoimento à CPI das apostas esportivas, tá? Na segunda-feira, essa CPI que é muito importante. A pessoa fala, mas é presidida por um cara... Vamos ver, galera, vamos ver no que vai dar. Só o fato de existir a CPI já falar que tem provas de manipulação em campeonatos A, B, C, isso é importante porque vai ao encontro daquilo que o Textor tem para trazer, né? E ele até apontou uma incoerência, né, da Leila Pereira, do presidente do Palmeiras, que diz que não existe manipulação de resultados. Ela falou claramente, né, que o John Textor é um mal, tem que ser banido, que isso não existe e tal. E aí ele vai falar, engraçado, não existe, mas ela está lá apertando a mão do Edinaldo, presidente da CBF, na contratação de uma empresa para investigar manipulação de resultado no futebol. Existe ou não existe? Então é claro que ali é uma questão política, né? Está defendendo o Palmeiras. Aliás, falando de Palmeiras, né? Que cara de pau a Abel Ferreira. Eu não sei mais o adjetivo para dar ao Abel Ferreira. Cara de pau é o mínimo, né? Reclamando da arbitragem do jogo de ontem, que o Palmeiras perdeu em casa para o Internacional por 1-0. E aí ele veio com uma frasezinha de que jogos grandes têm que ter grandes árbitros. Em suma, foi isso que ele quis dizer, dizendo que o árbitro que apitou Palmeiras Internacional não tinha capacidade. Você queria quem? O Rafael Claus? Você queria o Claus apitando o joguinho do Palmeiras? Né? Você queria que tivesse o quê? Um jogador expulso do Palmeiras? Ou 11 minutos de acréscimo? Aprendeu e se acostumou a jogar, né, com essa história de pênalti todo jogo, jogador expulso toda vez, aí acha que é toda hora assim, né? Ela tá reclamando da arbitragem, é muito cara de pau. E aí começa a dar essas declarações, né, entrar na cabeça do pessoal da arbitragem para daqui a pouco todo mundo voltar a fazer o que fez aí nos últimos 2 anos, em que o Palmeiras foi diretamente beneficiado por um monte de resultados. Vamos torcer que essas investigações apontem realmente quem são os responsáveis, que a gente possa ter um futebol digno, da gente perder o nosso tempo para poder torcer para um time de futebol. 90 minutos você ali vendo o jogo de futebol, a gente espera, né, que não tenha nada de manipulação, que não tenha arbitragem direcionada. Afinal de contas, a gente quer se divertir, né? O desporto, o esporte, é para a gente se divertir e não para acontecer essas coisas que vêm acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro. Bom, cenas dos próximos capítulos. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Daqui a pouco tem jogo do Botafogo. Aqui no nosso canal Dois Toques teremos a live de pós-jogo. Abraço, saudações alvinegras.